Olá, meus queridos, que a graça do Senhor Jesus seja com você, com a sua família. Esse é o desejo do nosso coração. Estamos aqui mais um dia para mais uma meditação dos Salmos, que é esse nosso projeto de nos alimentarmos diariamente da palavra do Senhor, nós buscarmos constantemente estar aprendendo, estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. E hoje estamos aqui na sequência do Salmo 15. É um salmo bem pequeno, só que ele traz para nós uma profundidade muito grande. É um salmo de 5 versos, 5 versículos, que mais um de Davi, mais um salmo de Davi, que diferente dos salmos anteriores, onde Davi está olhando a questão dos ímpios, né, dos pecadores, dos falsos, onde Davi ele lamenta-se, né, onde ele questiona Deus acerca da iniquidade do mundo, aquelas coisas todas que nós já temos estudado. Nesse Salmo número 15, nós vamos ver Davi ele começando com uma pergunta, na verdade com duas perguntas, mas que está ligada no mesmo questionamento. Na verdade é uma pergunta de retórica que ele faz acerca de um reconhecimento que ele tem de Deus. Que pergunta que é essa? Bom, primeiro eu espero que você já tenha lido o Salmo. Se você não leu, leia, porque como nós temos dito, nós não lemos o Salmo aqui, nós fazemos apenas a meditação dos pontos principais daqueles que, como sou eu que estou aqui meditando, que me chamou a atenção, né? Então, e esse Salmo 15, o que eu acho de interessante nele é que ele começa realmente com essas perguntas que Davi faz, essas duas perguntas que têm o mesmo sentido, aonde ele diz, Senhor, no verso 1, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? O interessante é que nós vemos que Davi, ele tinha muito claro o entendimento de uma coisa, que era a santidade de Deus. Davi, como nós sabemos, foi um homem muito pecador. Ele pecou, só que nós vamos ver também que na vida de Davi, ele tinha esse reconhecimento de que Deus ele era santo. E pelo fato de ele ter esse reconhecimento, sempre quando ele era confrontado com o seu pecado, Davi se arrependia, Davi mudava a rota, porque pelo fato dele reconhecer que Deus ele era santo. Então, uma vez que ele reconhecia que Deus ele era santo, ele olhava para si, via que o pecado habitava nele. E ele não poderia ficar daquele jeito. Então, uma das coisas que nós podemos admirar de Davi é que Davi sabia reconhecer a santidade de Deus. E por reconhecer a santidade de Deus e sabendo que ele, o próprio Davi, era pecador, ele faz aqui esses questionamentos. Porque no Antigo Testamento você vai ver que a presença de Deus ela era vinculada a alguns elementos. E quando falava de presença, de habitação, nós vamos ver até aqui mesmo Davi fazendo referências a dois deles. Um tabernáculo e o outro monte. Esse monte que, embora o Santo Monte, embora não está o nome escrito, mas é uma referência ao Monte Sião. Tanto que o tabernáculo, lá em Êxodo 25:8, o próprio Senhor ele fala para Moisés, olha, construa um santuário e eu habitarei nele, ou seja, para mim habitar. Então, quando o povo de Deus aqui no Antigo Testamento falava acerca da presença de Deus, eles vinham logo em mente o tabernáculo, porque foi algo que Deus pediu para o povo ali no deserto construir para Deus habitar com o povo através do tabernáculo. Então, ou seja, o tabernáculo era símbolo da presença de Deus. Deus habitava ali no tabernáculo e, posteriormente, o tabernáculo, que era aquela tenda móvel, né, que o povo usava no deserto. Posteriormente, Davi ele vai ter esse desejo de construir uma casa fixa, não mais uma tenda, mais uma casa, ou seja, o templo. E aonde, como você deve conhecer a história, Deus não permite que Davi construa o templo, porque Davi tinha as mãos muito sujas, mas Deus concede a Salomão, seu filho, a construção desse templo. E até então, né, a habitação de Deus era no tabernáculo, e quando o templo é construído, passa então a ser a casa de Deus, o templo. Mas é só uma referência o porquê que Davi está usando esses elementos. E também nós vamos ver, está lá no Salmo 132, verso 13, onde o próprio Deus ele fala que escolheu o Monte Sião para poder habitar. Então,
essa explicação que eu estou dando é o porquê que Davi ele fala quem habitará no seu tabernáculo, quem morará no seu santo monte. É porque o próprio Deus ele fez referências a esses lugares como sendo o local de sua habitação no Antigo Testamento. Só que aí Davi ele olha para a santidade de Deus, vê que pelo fato de Deus ser puro e para alguém habitar diante de um Deus santo, essa pessoa tinha que ter características, não poderia ser alguém qualquer, porque diante de um Deus santo, o mal não habitava, o pecado não habitava, a injustiça não habitava. E o próprio Deus, para poder fazer com que o povo seguisse esse caminho da sua presença, o que Deus fez no Antigo Testamento? Instituiu a lei, para que através do cumprimento da lei, o povo pudesse andar num caminho em busca da presença de Deus, ou seja, num caminho de santificação, num caminho de santidade. Então a lei no Antigo Testamento, ela servia justamente para isso, para poder guiar o povo até Deus, ou seja, através do cumprimento daquilo que Deus deu a Moisés lá no deserto, lá no Monte Sinai, através do cumprimento da lei, o povo se achegasse a Deus. E é claro, nós vamos ver depois tem ritos, tem sacrifícios, tem ofertas, tem todo esse cerimonial que no Antigo Testamento fazia uma ligação direta com o caminho do homem na busca de Deus. Então, ou seja, simplificando, para poder eu chegar até Deus, eu tinha um caminho. E qual era esse caminho? Era a lei. Através do cumprimento da lei, eu me aproximava de Deus. Eu, na lei, buscava a justiça. E a justiça ela vinha através do cumprimento dessa lei. É por isso que o salmista Davi vai dizer que aquele que vai habitar com Deus no tabernáculo, no monte, é aquele que é justo. Em outras palavras, quando você lê o resto do salmo, é aquele que pratica a justiça, aquele que anda em santidade, podemos assim dizer, aquele que traz para a sua vida prática uma vida de justiça. E o que Davi está querendo dizer aqui é que o homem que vai habitar com Deus, essa justiça dele vai ser refletida no relacionamento com o seu próximo. Tanto é que quando você olha para a lei que Deus instituiu a Moisés, você vai ver que parte da lei, os primeiros mandamentos, terceiro, quarto mandamento, ali 1, 2, 3, quarto mandamento, está voltado no relacionamento de Deus e o homem. E os restantes dos mandamentos está relacionado do relacionamento do homem com o próprio homem. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirá falso testemunho e assim sucessivamente. O que Davi está querendo dizer? Que aquele que vai habitar na presença de Deus, aquele que vai morar na presença de Deus, é aquele que consegue traduzir na sua prática relacional com os seres humanos, ou seja, com as pessoas, a justiça de Deus. É por isso que nos versos seguintes, ele vai detalhar justamente isso, ou seja, aquele que não difama com a língua, aquele que não faz mal ao próximo, é aquele que não aceita afronta contra o próximo, aquele que não tem olhos altivos. O que Davi está fazendo aqui é o que? Trazendo essa realidade que a prática da justiça, daquele que está andando no caminho da presença de Deus, ela vai ser refletida com o próximo. Ou seja, em outras palavras, não tem como eu falar que amo a Deus se eu não demonstrar isso com o meu próximo. Não tem como eu falar que habito na presença de Deus se a minha justiça ela não foi exercida com o meu próximo. É isso que Davi está trazendo para nós aqui. Que aquele que primeiro reconhece, como ele reconheceu, a santidade de Deus, que o grande problema, queridos, é que hoje os seres humanos não estão nem aí para Deus. As pessoas andam sem reconhecer que Deus é justo, que Deus é santo. Elas pensam que diante de Deus tudo pode, Deus não está nem aí para nada. Se enganam. E é Davi aqui, ele traz para nós essa admiração que ele tinha por Deus. Ele reconhecia a santidade de Deus. E por reconhecer a santidade de Deus, ele sabia que não posso estar de qualquer jeito. Ou seja, a pessoa não pode andar de qualquer maneira para poder habitar na presença desse Deus santo. Agora, essa é uma visão superficial que nós temos do Salmo. Agora, eu queria meditar com você aqui, trazendo a aplicação dessa visão de Davi, que ele tinha acerca de quem ia habitar na presença de Deus,
com aplicação agora na nova aliança. Porque Davi, ele viveu viveu no período da antiga aliança, onde o relacionamento com Deus era transmitido através da lei. A lei era o guia para o homem se chegar a Deus. Tanto é que lá na frente, no livro de Hebreus, aí nós vamos ter aquela revelação progressiva de Deus, porque todo o Antigo Testamento, ele é útil, ele foi útil, é bênção e foi bênção. Mas só que nós temos que entender aonde o Antigo Testamento se encaixa na revelação de Deus, no propósito de Deus. Conforme diz Hebreus, eu até apontei aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte, que porque tendo a lei sombra das coisas, sombra dos bens futuros e não a imagem exata da coisa, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. O que o escritor Hebreus aqui está dizendo é que a lei, o Antigo Testamento, todos os ritos, todas as normas, elas eram apenas sombra daquilo que um dia viria. Quando você olha para o Antigo Testamento, ela é a preparação para a vinda de Cristo. Então, aquilo que nós aprendemos com os Salmos, aquilo que aprendemos com a lei, ela está apontando lá para frente. Quando olhamos as Sagradas Escrituras, nós temos que entender isso, que toda a Bíblia ela tem uma centralidade. E qual é a centralidade da Bíblia? É Cristo. Quando você olhar para o Antigo Testamento, vai estar apontando lá para frente. Então, toda a interpretação que nós fazemos da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, nós temos que usar essa ótica de Cristo, entendendo que Cristo é o centro das Sagradas Escrituras. E aquilo que Hebreus está falando é justamente isso. Olha, aquilo que a lei falava, ela estava apontando, era só sombra daquilo que um dia viria. E o que é que vem lá na frente referente a esse contexto que nós estamos falando? Primeiro, que a lei, quando ela é expressa, ela queria trazer o homem para Deus, até que aquele que um dia viria realmente revelar quem Deus era, chegasse. E realmente no Novo Testamento ele chega em Jesus. Então, ou seja, aquilo que antigamente era aplicado como sendo o guia, ele passa apenas a ser a sombra. Ele apenas agora está trazendo o apontamento de quem realmente ele estava se referindo. Ou seja, vamos assim dizer, a lei no Antigo Testamento estava apontando para alguém. Era como que se a lei falasse, olha, eu estou aqui só até aquele que é o principal chegar. Quando o principal chegar, eu cedo meu lugar para ele. É isso que a lei fazia, ou seja, esse que era o papel da lei. E realmente no Antigo Testamento, ela apontou lá para frente. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus chega. E ao chegar, Jesus vem que ele vem agora esclarecer para nós a realidade. E tanto é que Paulo, lá na frente, quando ele vai explicar essa questão da participação da lei no Antigo Testamento, comparativamente com a graça, Paulo ele é muito claro, quando em Romanos ele diz que não há um justo sequer, não houve uma pessoa justa. Romanos 3,10 diz que, assim, que não há um justo sequer. E Romanos 3,20 ele diz ainda, olha, por isso nenhuma carne será justificada diante da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, que a lei ela tinha esse propósito de trazer, de guiar o homem até Deus, mas não houve nenhum homem que foi capaz de se justificar pelas obras da lei. Ou seja, o cumprimento das normas que tinha por objetivo justificar o homem, nenhum homem conseguiu alcançar essa justiça própria através das suas atitudes. Claro, nós vamos ver homens que foram justos, que tinham vidas que refletiam o compromisso com Deus. Mas quando falamos na revelação máxima das Escrituras, nós vamos ver que nenhum deles teve condição de se autossalvar. Tanto que todo o Antigo Testamento, todos os justos do Antigo Testamento, ele é salvo por Cristo lá na frente. Agora, qual é a aplicação prática que nós temos desse Salmo 15 referente a essa realidade? É que agora, na nova aliança, nós não somos mais justificados para poder habitar na presença de Deus através das nossas obras. No Antigo Testamento, eram as obras que demonstravam
quem era justo diante de Deus. Agora, no Novo Testamento, não é as minhas obras, não é o eu fazer no sentido de que se eu for educado, se eu for honesto, que isso vem de uma maneira direta, por si só, revelar que eu sou justo. Não, porque não há justiça própria no Novo Testamento. Não tem como um homem se auto-justificar. No Novo Testamento é muito claro que a justiça do homem, ela não vem por suas ações, porque conforme o próprio Paulo diz, não houve nenhum que se justificasse diante da lei. Agora, na nova aliança, nós vamos entender que nós fomos justificados por alguém. Se nós podemos habitar na presença de Deus agora na nova aliança, não é porque nós fomos santos em nós mesmos com as nossas práticas de justiça, mas nós fomos justificados e santificados por Cristo. É como diz 2 Coríntios capítulo 5, 21, diz o seguinte, que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, na antiga aliança, a pessoa cumpria a lei para tentar chegar a Deus. Na nova aliança, a pessoa chega até Deus através de Cristo, porque ela por si só não tem condições de se salvar. Então, Cristo, na nova aliança, ele vem rasgar o véu, ele vem abrir o entendimento, ele vem trazer essa revelação progressiva de Deus para poder trazer para nós qual que era a realidade e o propósito de Deus. Você vai entender que quando Deus fez Adão, Deus tinha por propósito que um relacionamento com Adão. E depois do pecado, você sabe muito bem que esse relacionamento foi quebrado. E para poder trazer o homem novamente, Deus vai lá, escolhe um povo e começa a se revelar a esse povo, o povo de Israel, e traz as suas leis para que através disso o povo se chegasse a ele. Só que isso é uma revelação progressiva, porque isso era só sombra daquilo que viria lá na frente, do prometido lá no Éden, aquele que iria pisar a serpente, a cabeça da serpente e trazer novamente o homem para com Deus, que se cumpre em quem? Em Cristo Jesus. E agora, na nova aliança, Jesus ele traz para nós essa realidade, porque na antiga aliança era Deus habitando em um lugar, agora na nova aliança não, é Deus habitando em mim. Você entende isso? Na antiga aliança, as pessoas buscavam Deus num lugar, agora na nova aliança é Deus vindo habitar em mim. Tanto é que está lá em João 14, 23, o próprio Jesus disse o seguinte, olha, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Aí Jesus ele vem trazendo para nós essa revelação completa de Deus, aonde que o propósito de Deus não é que nós venhamos ter um lugar para poder buscar a Deus como eles tinham no Antigo Testamento, que era o tabernáculo. Não, agora é Deus habitando em mim. Deus agora não habita em um monte, como habitou no Monte Sião. Agora Deus habita em mim. Tanto que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 3, 16, que nós somos o quê? O templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em quem? Em nós. Essa é a realidade da nova aliança. Davi, ele se questionava, quem habitará no lugar santo de Deus? Quem vai morar junto com Deus? Quem habitará em Sião? Aí a resposta no Novo Testamento vem, Deus habitará em quem? Onde é que Deus vai morar? Aí Jesus vem e diz, aquele que ama o meu Pai, aquele que guarda a minha palavra, eu e meu Pai viremos a ele e faremos nele morada. Não porque ele é justo em si, não é porque ele conseguiu se justificar por si só, mas é conforme nós falamos já anteriormente, onde Paulo ele diz que Cristo foi aquele que nos justificou, ou seja, Cristo em nós, ele nos justifica, ele nos santifica, e o Espírito Santo habitando em nós, aí sim, vai gerar em nós frutos de justiça. Aí a obra minha, a partir do momento que Deus mora em mim, que Jesus mora em mim, sim, vão ser obras parecidas com aquela que o salmista Davi estava dizendo que eram as características daquele que habitava na presença de Deus. E que obras são essas? É conforme Paulo diz em Gálatas capítulo 5, é o fruto do Espírito. Se você for olhar o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, com aquilo que Davi descreveu aqui, tem muita paridade, tem muita semelhança. Mas agora é o inverso.
Na antiga aliança, o homem fazia para poder se achegar a Deus. Agora, na nova aliança, é Cristo que nos justifica e mora em nós. E por Ele morar em nós, nós transmitimos obras de justiça. Somos justos não é porque somos bons, não é porque fazemos bondade. Somos justos porque fomos justificados por Cristo. E por sermos justificados, temos boas obras. Por sermos santificados, temos obras de santidade. Por sermos habitação de Deus, conseguimos relacionar com o nosso próximo. Não tem como eu falar que Deus habita em mim se eu falar mal do próximo, se eu falar mal do meu irmão. Não tem como eu falar Cristo, Deus é habitação minha, ou Ele habita em mim, e ao mesmo tempo a minha língua ser maldizente. Isso não tem como acontecer. Então, meus queridos, esse foi, por acaso eu acho que de todos foi o vídeo mais longo. Talvez eu falei muita coisa, embora o salmo muito curto, mas eu queria mesmo trazer esse paralelo, fazer a explicação daquilo que Davi estava querendo dizer, mas fazer uma ligação com a nossa realidade hoje. Então, na antiga aliança, era o homem que praticava para poder ser. Na nova aliança, não, é Cristo em nós que nos torna. É a presença dele em nós que nos faz ter obra de justiça. E assim como Paulo falou que na antiga aliança ninguém foi justificado, não teve um sequer. Por isso que Jesus Cristo veio, para poder cumprir a lei, para poder trazer para nós essa oportunidade. E uma vez que nós o reconhecemos, o aceitamos e nos prostramos diante dele, o Espírito Santo vem, habita em nós, faz em nós morada, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica. É Cristo que nos justifica. E essa justificação nos traz a presença de Deus. Amém, queridos? Eu sei que eu falei muita coisa aqui, falei até um bocado rápido, mas se você ficou com alguma dúvida, me manda uma mensagem, tá bem? Que eu tenho um prazer muito grande de poder te esclarecer. Mas eu espero trago para você essa meditação de hoje. Entenda, quem é que habita na presença de Deus? É aquele a qual Deus habita nele. E aquele que é justo não é porque ele alcançou esse título de justiça própria, não. É porque ele foi justificado por Cristo. Porque sem Cristo nós não temos condições de nos justificar. Somos pecadores e por ser pecadores estaríamos condenados. Mas Cristo veio, nos salvou, nos limpou, nos santificou, nos justificou. E por isso que Deus habita em nós. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor continue com você. Amém? E nos vemos aqui amanhã, se Deus assim permitir. Fica na paz. Deus abençoe.